Graça e paz, amém? Nós bendizemos a Deus pelo cuidado dEle para com as nossas vidas. Essa noite nós estamos, dentre os muitos motivos de gratidão, louvando a Deus pelos 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A última quinta-feira foi o dia 12 de agosto, e no dia 12 de agosto de 1859 chegava ao Brasil o missionário americano Asbel Green Simonton, que é o pai do presbiterianismo nacional. E essa noite eu quero fazer aqui uma liturgia, fazendo uso primeiro das Escrituras Sagradas e também fazendo uso do Diário de Simonton. O Diário de Simonton é uma obra extremamente rica sobre o cuidado divino. E se você que é presbiteriano ainda não leu o Diário de Simonton, você deve se esforçar para fazer essa leitura. E você que não é presbiteriano e quer conhecer a história de um dos homens que tanto influenciou a nossa nação, você deve adquirir esse livro e fazer a leitura dele. Vamos começar com o Salmo de número 19, os versículos de número 1 até ao de número 6. Salmo 19, os versículos de número 1 até ao de número 6. Os irmãos poderão permanecer assentados. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós temos, na prática, observado essa porção das Escrituras Sagradas? Este salmo nós o conhecemos bem, sabemos que ele trata da revelação de Deus, a revelação de Deus natural, a revelação de Deus sobrenatural, a revelação de Deus por meio da natureza, a revelação de Deus por meio das Escrituras Sagradas. E a revelação por meio da natureza, ela está à disposição, à minha disposição e sua o tempo inteiro. De sorte que quando nós lemos aqui, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Será que você já experimentou isso no dia de hoje? Você olhou para a criação de Deus ao amanhecer? Agora, ao anoitecer, caminhando aqui para o templo, será que você olhou para os céus e ficou maravilhado do cuidado divino, da majestade de Deus? Simonton, ele era um homem muito sensível à revelação de Deus. Em seu diário, na quinta-feira do dia 11 de agosto de 1859, às 9 horas da noite, quando no navio, já chegando próximo ao Rio de Janeiro, ele deixou registrada a sua impressão da revelação de Deus à natureza, quando ele escreveu o seguinte: estamos agora sem vento à entrada do porto do rio. A famosa montanha do Pão de Açúcar e o Corcovado
estão bem visíveis, iluminados pela luz da lua cheia, a 10 ou 12 milhas de distância. O pesado som das ondas batendo nas pedras da praia enche o silêncio da noite. Subi a uma verga, justamente quando o sol se punha atrás do Corcovado, e fiquei quase uma hora observando o crepúsculo. Sentiria dificuldade em descrever a emoção que tomou conta de mim ao ver aqueles picos altaneiros, dos quais tenho ouvido falar e lido tantas vezes, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei ao meu novo lar e campo de trabalho. Minhas emoções eram tão conflitantes que não seria possível descrevê-las com fidelidade. Os sentimentos predominantes eram o contentamento pelo final feliz de uma longa viagem e o temor pela grande responsabilidade e pelas dificuldades do trabalho que esperava por mim. Minhas razões de alegria são fáceis de entender, mas a incerteza do futuro pesa solene e temivelmente, a ponto de moderar as expressões de contentamento. Então Hamilton relata a sua primeira impressão do Brasil, do Rio de Janeiro, quando ele vê ali o que ele chama de montes famosos, e como a visão de tais montes, como a visão da criação de Deus, o impacta tão profundamente, a ponto de trazer a ele alegria por estar chegando, por fim, a missão que Deus mesmo havia proposto a ele, mas também os sentimentos de temor, de medo, por causa dos desafios que estavam propostos a ele. Então, um americano que não sabia falar o português, numa terra hostil. Então, que coisa maravilhosa quando nós lemos esse relato e percebemos a sensibilidade daquele homem de Deus. Ele deu certo no seu trabalho missionário por causa da sua intimidade com Deus, por perceber a revelação de Deus a todo instante na criação de Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fazer uma oração de adoração. Vamos adorar a Deus pela sua criação. Vamos clamar a Deus que nós tenhamos olhos mais sensíveis para perceber a revelação de Deus ao longo da nossa caminhada. Nosso irmão presbítero Ronaldo vai fazer uma oração de adoração nesse instante. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos render graças ao Teu nome, Senhor, queremos Te adorar nesse momento e Te agradecer, ó Deus, porque nós temos a rica oportunidade de abrir os nossos olhos e olharmos para a direita, para a esquerda, olharmos para os céus e ver contemplado na natureza, ó Deus, a revelação do Senhor, a revelação das coisas criadas por Sua mão, a perfeição daquilo que o Senhor fez. Pai, nós queremos Te adorar porque o Senhor nos presenteou com esse mundo tão belo, Deus. Esse mundo que há tantas belezas naturais que nos diz claramente que isto é a assinatura do Senhor, a criação do Senhor para o nosso viver, para o nosso contemplar. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, de uma forma especial pela revelação que o Senhor traz nas Sagradas Escrituras. Nós Te agradecemos porque o Senhor se revelou de forma individual a cada um de nós que estamos aqui. Além da revelação natural, o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra ministrada, toca no nosso coração e nos traz, ó Pai, a revelação especial do Senhor, onde podemos conhecer o Senhor intimamente, onde podemos, ó Pai, levantar as nossas vozes e dizer: Pai, nós Te damos graças, porque aprove o Senhor nos amar, aprove o Senhor nos tocar,
Aprove o Senhor nos presentear com a vida que temos e aprove ao Senhor enviar o teu Filho amado para pagar pelos nossos pecados naquela cruz. Nós te adoramos, ó Deus, na tua santidade, na tua beleza, na tua perfeição. Nós te adoramos porque o Senhor permite, ó Deus, que a tua santa e imaculada igreja permaneça de pé, mesmo com toda a hostilidade do pecado. Nós sabemos que aonde a tua palavra habita, onde o Espírito Santo ministra, nenhuma hostilidade do pecado poderá derrotar a igreja, porque o nosso inimigo já está derrotado pelo poder da tua palavra. Nós temos todos os motivos, ó Pai, para adorar o Senhor nessa noite. Apesar das lutas do mundo moderno, nós temos todos os motivos para dizer: obrigado, Deus. Nós te rendemos graças, nós te adoramos pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pela casa que nós temos, pela família que o Senhor nos presenteou, pelos irmãos e irmãs amados que se reúnem nessa noite para adorar o Senhor e para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Nós te adoramos na beleza do teu Filho, daquele que pagou pelo nosso pecado, daquele que nos ama, daquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, como herdeiros de toda essa graça. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 26, Ao Deus Grandioso. Quero convidar aos irmãos que queiram colocar-se em pé. Você em casa que participa do culto, também queira solenemente colocar-se em pé para nós cantarmos o hino 26, Ao Deus Grandioso. Oh
Abramos as Escrituras no Salmo 117. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Muito grande é a sua misericórdia para conosco. Que bom saber que nós estamos diante de um Deus que, uma vez que nós reconhecemos o pecado e confessamos, Ele passa a não fazer caso mais desses pecados. Vamos fazer isso nesse instante. Se for possível você colocar-se de joelhos, fique de joelhos. Se não, você poderá ficar assentado ou em pé, do jeito que você sentir mais à vontade. Vamos ter alguns instantes em silêncio e vamos confessar os nossos pecados, as nossas misérias, e vamos contar com a boa mão de Deus, com a misericórdia dele para conosco. Após alguns momentos de silêncio, nosso irmão presbítero Bismarck vai estar fazendo uma oração, louvando esse Deus misericordioso que perdoa-nos os pecados cometidos. Deus, dentre tantos motivos para que nós te louvemos nessa noite, o maior deles, com certeza, é o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós naquela cruz. Nós que andávamos, meu Pai, como ovelha sem pastor. Nós que estávamos com as nossas vidas destinadas ao inferno, Deus. Hoje podemos levantar pela manhã, Deus, abrir os nossos olhos, olhar para o céu e pensar que somos pecadores. Todavia que o sangue de Jesus nos purifica, Pai, dos nossos pecados. Nós te louvamos nessa hora, Deus, porque o nosso passado foi lançado no lago do esquecimento. Nós te louvamos nessa hora, meu Deus, porque a sua palavra diz que nós somos nova criatura. Nós te louvamos porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos o seu nome nessa hora, porque nada nesse universo, nem a altura, nem a profundidade, a largura, o comprimento, nada, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o passado e nem o presente pode nos separar do amor de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, na sua bondade, olhou para nós com olhar de misericórdia e nos selou com o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso, ó Deus, guia, o nosso orientador para que vivamos de maneira que te agrade nessa terra. Obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós. E principalmente porque o Senhor teve misericórdia de nós, sem nós pedirmos e sem merecermos. Louvado seja o seu nome por isso, Pai. Nós te agradecemos nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Grupo de música, vamos cantar agora o hino 47, Louvor e Glória.
Ainda mais um registro aqui do Diário de Simonton. Nós lemos aqui a madrugada, a noite da quinta-feira, e aqui amanhã da sexta-feira, quando finalmente ele chega. Sexta-feira, 12 de agosto de 1859, 9h30 da manhã. Estou acordado desde as 4 horas da manhã, observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo, o mais singular e impressionante que jamais vi. Nunca teria imaginado tal porto, com beleza sublime, protegido de ventos e ondas, e capaz de defesa contra ataques de mar ou de terra. Esta é uma baía rodeada de curiosas ilhas de pedras altas e sólidas. Algumas parecem ovos flutuando na água, com uma das pontas para cima. Outras, a outra ponta. Nos topos de algumas, igrejas ou casas de lazer se equilibram. Uma dessas casas parece ninho de ave em cima de uma torre de igreja a quase 1.100 pés de altura. A entrada do porto tem somente meia milha de largura. De um lado, há um arrojado promontório sobre o qual está a fortaleza de Santa Cruz, com pesados canhões protegendo as muralhas. Do outro lado, alteia-se o Pão de Açúcar a uma altura de 1.200 pés. Estamos ainda na entrada do porto, mudando de curso a cada minuto, ora na direção do forte, ora chegando a pequena distância do Pão de Açúcar. A água é tão profunda que a única preocupação dos navegantes é não quebrar o masto horizontal da proa, batendo de um ou de outro lado. A cidade está a cerca de 2 milhas, sobre uma grande extensão de vales e montanhas. Brilha o sol com suas paredes caiadas de branco, fazendo fundo para esta linda pintura a uma cadeia de morros altos e montanhas. A descrição de Simonton, da cidade do Rio de Janeiro, maravilhado com o cuidado de Deus sobre essa nação tão maravilhosa, o nosso Brasil. Como precisamos orar pelo nosso país. Nós temos um país lindo, maravilhoso. O mundo inteiro fica encantado com as belezas do nosso país. Mas um país mergulhado na idolatria, um país mergulhado na corrupção, um país mergulhado na violência, um país mergulhado no descaso, um país dominado por políticos corruptos e corruptores. Como precisamos orar pela nossa nação. Às portas de mais uma eleição, onde os principais candidatos são fracos, não são dignos de receber o nosso voto. Mas nós vamos ter que fazer opção. Vamos ter que orar e pedir a Deus iluminação, para que nós não afundemos ainda mais esse país que está mergulhado na mais profunda corrupção e engano. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar pelo nosso país nesse momento, clamar pelo Brasil. Maravilhoso Deus, grande é o Senhor. Nós ficamos encantados com o relato de Simonton ao chegar ao território brasileiro. A maneira como olha a cidade do Rio de Janeiro com as suas belezas o impacta profundamente, porque era apenas uma pintura de toda a beleza que domina esse nosso país. No entanto, ó Deus, as nossas belezas naturais, elas não são suficientes para esconder a imundície do pecado em que está mergulhada a nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus bendito, do nosso povo. Desperta o teu povo crente em todo esse país, para levantar clamores a Ti, nesses dias tão difíceis que nós temos vivido, e para que sejamos testemunhas,
para que as pessoas abandonem a mentira, abandonem a corrupção, abandonem a idolatria e encontrem em Jesus o único e suficiente Salvador para as suas vidas. Deus bendito e maravilhoso, assim oramos, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos a Deus pela presença daqueles que nos visitam aqui essa noite. Nós temos irmãos que estão aqui nos visitando, sejam bem-vindos. Também aqueles que participam no culto online, que não são membros da igreja e que participam assistindo as programações, cultuando a Deus conosco. Continue a participar dessas atividades, porque traz alegria a nós, muito mais ao nosso Deus. Terça-feira, reunião de oração, 19h30. Quinta-feira, estudo bíblico, 19h30. Quero convidar o grupo de música para que venha aqui à frente. O primeiro cântico será uma oportunidade para aqueles que vieram preparados para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. As irmãs que vão cantar essa primeira estrofe. Depois dela, toda a igreja vai poder cantar. O Senhor. Só de pronunciar o teu nome.
sustentando, continue abençoando esta igreja e cada irmão aqui presente, ó Pai. Continue a abençoar este louvor que é somente para Ti, digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigada, Pai, esta oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o próximo louvor que nós vamos cantar, uma parte dele nos diz que pela fé nós vamos encontrar alguns amigos que partiram. Nós temos muitos amigos, pessoas da nossa família, e esse louvor, ele expressa o dia que nós vamos encontrar juntos do Senhor, que nós vamos rever esses amigos, esses irmãos que um dia se partiram. Autor da minha fé. Imaginar
ela alcançou as nossas vidas. Ela se apontou sobre nós. Nós podemos cantar mais uma vez. Glórias ao Rei. Glorificado pelo seja o teu nome, Deus. E que nesta noite, Pai, o Senhor abençoe as nossas vidas em tua igreja. Prepare os nossos corações para ouvir a tua santa palavra, Pai. Que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor por esse resgate das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos aqui essa noite, para o louvor do nome do nosso Deus. E essa noite a nossa proposta é uma proposta bem complexa, bem difícil. Precisamos da ajuda de Deus mesmo, para nós entendermos o tema dessa noite. Simonton, as características de um servo de Deus. Mas Simonton não está na Bíblia, não? Asbel Green Simonton não é personagem da Bíblia? Abra as Escrituras em Hebreus, capítulo 12. Durante toda a ministração, você deve permanecer com a sua Bíblia aberta em Hebreus para algumas leituras que você deve acompanhar. As leituras estarão, a sua grande maioria, no capítulo 11 de Hebreus, mas eu farei com vocês a leitura de Hebreus 12, os versículos de número 1 até ao de número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 1 aqui do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua Palavra à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, para que sejamos, por ela, edificados, encorajados a participar da ceia do Senhor e motivados para a vida que agrada a Ti somente. Assim oramos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme foi dito logo no início da liturgia do culto, na última quinta-feira, foi uma data muito especial para nós presbiterianos, o dia 12 de agosto, porque no dia 12 de agosto de 1859, o presbiteriano foi implantado no Brasil com a chegada do missionário americano Asbel Green Simonton. E essa data que nós comemoramos, o aniversário do presbiterianismo brasileiro, ela se faz coincidir com a chegada de Simonton, porque é uma data significativa, uma vez que nós o temos como pai do presbiterianismo nacional. Eu falei para vocês aqui sobre o Diário de Simonton, uma obra magnífica, que nos mostra um pouco daquele grande homem de Deus. Eu aconselho vocês, aqueles que não possuem, a adquirir esta obra. É um livreto
Um livreto com nem 200 páginas. Um livreto gostoso, agradável de ser lido. Então, convido você a adquirir essa obra e fazer a leitura. E você vai observar a vida de Simonton, um homem piedoso, totalmente envolvido com o reino santo do Senhor Jesus. E eu quero essa noite definir alguma coisa do perfil de Simonton, observando não aquilo que as pessoas falaram sobre Simonton, mas observando aquilo que ele mesmo disse sobre a sua pessoa. O que as pessoas dizem de você como cristão? O que você diz de você mesmo como cristão, como servo do Senhor Jesus? Com certeza a percepção que nós temos da nossa fé, ela é muito importante para nós mesmos estarmos bem firmados na caminhada e para nós sermos instrumentos poderosos de Deus na vida de outras pessoas. Nós, presbiterianos, não somos pregadores de textos que não sejam as Escrituras Sagradas. Então, essa noite, nós vamos ter aqui um sermão biográfico histórico sobre a vida de Simonton, sobre a sua influência para a nossa caminhada. Mas eu vou fazê-lo usando sempre as Escrituras como texto base, porque nós pregamos as Escrituras e vamos olhar a aplicação das Escrituras na vida de Simonton. Assim como eu e você, toda noite em que a palavra é pregada, precisamos olhar para nós mesmos e observarmos a aplicação dessa palavra na nossa própria vida. Então você pode aí acompanhar apenas Hebreus, o capítulo 11. Olha o versículo de número 32. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Entende agora o capítulo 12? Nós precisamos olhar para as Escrituras, nunca abandonando o seu contexto, o contexto anterior, ou seja, os textos anteriores imediatos, os textos anteriores um pouco mais distantes, os textos posteriores imediatos e os textos posteriores um pouco mais distante dentro do próprio livro, e também olhando no todo das Escrituras o que outras porções nos falam acerca daquilo que lemos. Então agora você entende? Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e tantos outros citados aqui do capítulo 11. E dessa porção das Escrituras, nós podemos formular uma pergunta: que tipo de homem, que tipo de mulher Deus usa? Deus usa pessoas como estas das quais nós fizemos a leitura aqui. Pessoas que não eram perfeitas. Deus usa gente imperfeita. E esses homens foram imperfeitos. Então, cuidado ao olhar para os heróis da fé e não pensar tratar-se de homens e mulheres acima da nossa realidade. Eram tão pecadores quanto nós o somos. Gideão foi grande libertador, mas após libertar o povo, o seu povo, Israel, o chama e faz a ele um convite extremamente digno. Ele é chamado para governar a nação de Israel. E ele responde com não. Eu não quero governar a nação. Mas os seus filhos, não. Nem eu e nem os meus filhos vão governar a nação de Israel. Porque o Senhor é o governante desta nação. Mas Gideão comete uma falha terrível. Ele faz para si uma estola sacerdotal
e essa estola sacerdotal, ela se tornou um tropeço para todo o povo, porque ela veio a se tornar um instrumento de idolatria. Então o grande libertador, ele convidou o povo a voltar para a idolatria. Baraque, libertador, grande guerreiro, foi chamado por Deus para liderar os exércitos de Israel em uma importante batalha. Mas no seu tempo havia também uma mulher chamada Débora, profetisa. E essa mulher era poderosamente usada por Deus. E Baraque, ele foi tomado de medo. Talvez porque fosse ainda muito jovem. Talvez porque era grande demais a missão para ele. E então ele disse para Débora que ele não iria, a não ser que ela o acompanhasse. Parece coisa simples, parece coisa pequena, mas o rejeitar aquilo que Deus havia determinado para ele teve consequências. As consequências foi que a glória da batalha não seria dele. Seria de uma mulher, não seria de Débora, seria de uma mulher a glória da batalha. O inimigo que deveria sucumbir às mãos dele, haveria de sucumbir às mãos de uma mulher, uma vez que ele não entendeu o chamado de Deus para si mesmo, e chamou Débora para que o auxiliasse naquela missão. Muitas pessoas podem nos auxiliar e vão nos auxiliar na vida, mas irmãos, nós precisamos de Deus na nossa caminhada. Se eu tenho certeza que Deus está comigo, eu sempre serei a maioria. Eu e Deus sempre seremos a maioria. Sansão, poderoso, forte, o seu nome sugere a ideia de pequeno sol, ou glorioso. No entanto, sucumbiu ao encanto de uma mulher. Na verdade, sucumbiu ao encanto de mulheres, mas de uma em específico. Jefté, notável, mas não tinha domínio das suas emoções. Depois de vencer os inimigos dentro da própria nação, surgiu um impasse, surgiu uma situação complexa, difícil, e ele não soube lidar com aquilo. E ele ficou tão indisposto que ele criou uma batalha, uma guerra, e dentre o povo morrem 42 mil homens valentes da tribo de Efraim, porque essa tribo havia se indisposto com Jefté. Davi, o grande rei, o grande cantor, o grande músico de Israel, o grande guerreiro de Israel, sucumbiu aos encantos de uma mulher. Samuel foi profeta, foi sacerdote, foi juiz, um tipo de rei. Logo, ele tinha em si as 3 características presentes no Messias. Ele era profeta, sacerdote, rei. Samuel era um tipo de Cristo, alguém que apontava para Cristo, mas não teve cuidado da sua família. Assim como o sacerdote que o antecedeu, Eli, os seus filhos não eram bons, os seus filhos eram terríveis, e os seus filhos fizeram o povo desanimar do governo de Deus, e pediram para si um rei, como tinham todas as nações. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus usa homens e mulheres comuns. Quem foi Simonton? Simonton não foi um santarrão. Simonton foi um homem comum. Deus usa pessoas comuns. Os santarrões, eles estão nos cantos das praças fazendo orações em voz bem elevada, mais do que a minha pregando aqui, para serem vistos os povos. Eu quero essa noite então apresentar para vocês, irmãos queridos, 3 atributos de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher verdadeiramente comprometidos com Deus, que estavam presentes em Simonton, e estavam presentes em Simonton porque Simonton conhecia as Escrituras, Simonton conhecia a nuvem de testemunhas apresentada pelas Escrituras, e ele se inspirava naquelas testemunhas, e é delas, na verdade, que nós vamos falar essa noite. O primeiro atributo percebido na vida de Simonton foi a sua determinação. Olha as Escrituras aí. O versículo 33 do capítulo 11. Versículo 33 do capítulo 11.
os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Ao ler esse texto, que personagem vem à nossa mente do Antigo Testamento? Senão, com certeza, o profeta Daniel. A determinação, ela foi percebida na vida daquela testemunha que nos é apresentada aqui nas Escrituras Sagradas. A determinação observada logo no capítulo 1 do livro que traz o nome do profeta Daniel. Quando os jovens são apresentados diante do rei, do império que havia dominado Israel e havia arrancado o povo de sua terra para um outro local, e então ali os jovens que estavam presentes, havia uma dieta a ser observada, uma comida. Eles deveriam comer a mesma comida do rei, e deveriam beber a mesma bebida do rei, e deveriam ser treinados em muitas artes e conhecimentos, para que então fossem selecionados aqueles que iriam servir diretamente ao rei, que haveriam de fazer a mediação entre os povos conquistados e o povo conquistador. As Escrituras dizem que Daniel e seus companheiros surpreendem as autoridades que tinham a responsabilidade de cuidar do bem-estar deles, quando dizem para as autoridades o seguinte: nós pedimos que seja feito um teste. Por alguns dias, nós vamos beber água e não vinho, e vamos comer vegetais e não a comida do rei. E então vocês vão observar se nós estivermos mais saudáveis ou se nós vamos estar menos saudáveis que os demais. Por que Daniel havia feito aquilo? Porque os manjares do rei, a comida real e o vinho real eram oferecidos aos deuses daquela terra. E eles tinham um único Deus, e eles serviriam a esse único Deus. Então nós percebemos a determinação de Daniel e de seus companheiros: nós não comeremos dessas comidas. O segundo momento na vida de Daniel foi quando o rei Nabucodonosor, nos seus rompantes de loucura, de devaneio, de ser o rei mais poderoso de toda a terra, ele pede que os magos interpretem um sonho. Mas detalhe, ele não narra o sonho. Era comum que os magos recebessem sonhos ou enigmas, e então eles interpretavam o que os deuses estavam falando acerca daqueles enigmas, o que os deuses falavam acerca daqueles sonhos. Mas o rei Nabucodonosor, naquele seu ato de loucura, ele chama os magos e fala com eles que havia tido um sonho, e aquele sonho muito o havia perturbado, e ele queria interpretação. Ó rei, diz para nós o sonho. Não. Vocês vão revelar para mim o sonho que eu tive e o significado dele, senão todos vocês vão ser mortos. E Daniel então é chamado diante daquela situação, e Daniel se apresenta diante do rei e pede ao rei um prazo, para que Deus pudesse revelar a ele o sonho e para que Deus pudesse revelar a significação do sonho. Então nós percebemos aqui uma determinação, uma confiança que Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Um terceiro momento em que o rei agora é Belsazar, e ele usurpa das coisas sagradas, e então ele vê uma mão misteriosa escrevendo alguma coisa na parede, e ele fica assustado com aquilo, e ninguém sabe interpretar que mão é aquela, que escritos são aqueles, e alguém anuncia que nos dias de Nabucodonosor havia um chefe dos magos, que os deuses o favoreciam nas interpretações. E então Daniel é chamado, e o rei, para agradar a Daniel, ou para subornar a Daniel, oferece a Daniel os seus tesouros. E as Escrituras nos dizem que Daniel olha para o rei e diz para ele o seguinte: os teus presentes fiquem contigo, dê os teus prêmios a outros. E o quarto momento
foi quando ele foi proibido de orar, porque os seus opositores tinham inveja dele, porque ele gozava de grande estima agora diante do novo rei, e então prepararam uma armadilha, e essa armadilha consistia de que homem algum fizesse pedido a deuses ou a outros homens que não fosse o rei, porque eles sabiam que Daniel era homem de oração, e que buscava no seu Deus as respostas para as questões da vida. As escrituras dizem que Daniel recebeu aquela informação, foi para o seu quarto, com as janelas abertas, ele orou como era o seu costume. Então nós percebemos claramente na vida de Daniel determinação para com as coisas de Deus. E quando nós olhamos para a história de Simonton, nós percebemos essa mesma determinação que precisa estar presente na minha vida, que precisa estar presente na sua vida. Nós sabemos quem nós somos filhos de Deus, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que nós somos o povo eleito do Senhor. Nós precisamos estar determinados acerca destas coisas. Simonton, ele estava muito bem determinado acerca das coisas da sua própria vida. Muitas pessoas nesse instante, que estão aqui, ou que estão em casa, ou que vão ouvir pelos próximos dias, não têm determinação nem quanto às coisas de casa, do trabalho, dos relacionamentos, quanto mais em relação às coisas espirituais. Então eu quero mostrar para vocês aqui que Simonton, ele era determinado acerca de tudo em sua própria vida. Acerca do seu trabalho, ainda jovem, saiu visitando o país, servindo como agente de publicações evangélicas, publicações bíblicas. E ele relata em relação ao seu trabalho de agente, naqueles tempos difíceis que ele vivia. Ele relata o seguinte: sim, Senhor, fiz programação tal que ou tenho sucesso e estouramos eu e a minha agência. De uma coisa estou certa, vou em frente até rachar, até onde eu e você temos ido em frente em relação à nossa família, em relação à nossa vida profissional, em relação aos nossos relacionamentos e principalmente em relação à nossa vida com Deus. Se nós estamos prontos a ir até rachar, significa que as madrugadas são as nossas companheiras de oração. Se nós estamos prontos a ir até rachar por causa do Senhor, significa que as Escrituras, elas não são lidas apenas no domingo na hora da exposição do texto que vai ser ministrada a Palavra Santa. Se nós realmente estamos envolvidos e determinados com as coisas de Deus, significa que os nossos familiares, que os nossos amigos, aqueles que não conhecem o Evangelho, eles têm percebido a nossa persistência em anunciar a eles o Evangelho. Então, um homem determinado pelas coisas do Senhor, ele era determinado também acerca de valores. Nós vivemos hoje o chamado relativismo, né? A verdade, ela é relativa. Cada um tem a sua própria verdade. Você faz a sua verdade, eu faço a minha verdade, e nós vamos nos dar bem um com o outro. É assim que a vida funciona. Mas, meus irmãos, Simonton não entendia assim. Os dias de Simonton, haviam situações que a agenda social ocupava. E uma das situações que havia naqueles dias era a escravidão. Parte do país apoiava a escravidão, parte do país era contrária à escravidão nos Estados Unidos. E Simonton tinha sua posição acerca dessas coisas. E ele registra algo sobre uma cena que ele presenciou de uma venda de escravos. Diga-se o que se disser para justificar a escravidão. Argumente-se e façam-se teorias sobre ela. De minha parte, estou convencido de que para qualquer homem de sentimentos delicados e refinados, que possua o mínimo de filantropia no peito, depois de testemunhar uma cena como a daquelas pobres criaturas, nenhum argumento teria força. A escravidão era a agenda daquela época.
Levantar-se contra aquela agenda era opor-se ao sistema. Quais são os temas da agenda de hoje? Não faz de bobo, não. Eu e você sabemos. Os temas da agenda de hoje nós temos temas como aborto, sexualidade, são os temas da agenda de hoje. E aí, como nós nos comportamos? A grande nuvem de testemunhas que Simonton teve por meio das Escrituras Sagradas o motivava a ter uma posição firme naqueles dias com a agenda da sua própria época. Você faz vista grossa para a agenda de hoje, para viver bem com todo mundo? A segunda característica percebida na vida de Simonton, um servo de Deus, foi a sua moralidade. Olha o versículo 7 do capítulo 11, versículo de número 7. Gostaria de convidar todos para fazer a leitura comigo, você em casa também. Versículo 7, todos, vamos ler juntos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até as crianças conhecem a história de Noé. Nós sabemos sobre a arca que ele construiu, nós sabemos acerca dos animais que ali entraram, nós sabemos sobre o dilúvio que veio sobre toda a terra. Mas irmãos, irmãs, nós não podemos nos perder na história. A Bíblia diz algo sobre Noé que faz toda a diferença. E só agora, nesse momento, eu apelo para um outro texto que não em Hebreus, para confirmar a testemunha preciosa que foi Noé e a dignidade dela citada pelo autor de Hebreus. É Gênesis, o capítulo 6, o versículo 9. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus irmãos e irmãs, Noé era diferente da sua geração. Ele não era um homem perfeito. Após o dilúvio, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, ele colheu a uva, ele fez vinho, ele bebeu vinho, ele ficou embriagado e ele trouxe um grande aborrecimento, uma grande tristeza para a sua família. No entanto, ele era o melhor da sua geração. Ele não andava nos mesmos pecados que o povo andava. Meus queridos irmãos, eu e você somos pecadores, mas pela graça de Deus, nós nos arrependemos todos os dias dos pecados que temos cometido. Hoje é ceia do Senhor e o nosso coração muitas vezes fica temeroso. Ah, meu Deus, eu pequei hoje, eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu fiz o que não devia. Oh, meu Deus, como eu vou participar da mesa santa? Simonton não tinha prazer nas coisas mundanas, assim como Noé não tinha prazer nas coisas mundanas. Ele foi escolhido porque ele era justo, ele era íntegro, ele era o referencial de toda a sua geração. E Simonton não tinha prazer em coisas mundanas, assim como eu e você não temos prazer nas coisas mundanas, não é mesmo? Simonton não tinha prazer nas coisas mundanas. Das suas viagens, ele faz algumas conclusões que nós precisamos conhecer. Ele diz no seu diário: pode ser resultado de minha educação e mesmo certo grau de preconceito, mas não posso deixar de pensar que em todo o norte a moral pública é mais sadia. Parece haver pouca coerência entre declaração de fé cristã e comportamento, apesar da dedicação universal e extravagância a alguma igreja ou credo. Como exemplo de frouxa moral, muitos rapazes
ficaram bêbados na noite de um casamento. E John Macmillan, um bom presbítero da igreja, colocou as bebidas logo na entrada. Assim todos podiam servir-se à vontade. E é desnecessário dizer que assim fizeram. Então aquilo que muitas vezes parece comum para mim, para você, não era comum para Noé. Não era comum para Simonton. Era estranho para ele que jovens que haviam professado a fé ficassem embriagados na noite de uma festa de casamento e que um líder da igreja estimulasse a bebida, colocando na entrada da casa a bebida para que todos os jovens tivessem acesso a ela. Então ele coloca, pode ser resultado de minha educação e mesmo certo grau de preconceito. Na verdade, é o conhecimento que ele tem das Escrituras, das testemunhas como Noé, que incomodava ele. Homem justo, íntegro, reto, diferente, na sua geração. Ele relata mais algumas coisas ainda. Ele diz assim: além de tudo, estou cansado de estar vile, e não acredito que estarei sob boas influências enquanto continuar aqui. Não que eu seja facilmente influenciável, mas porque é impossível resistir inteiramente ao que é popular na comunidade que se vive. É moralmente impossível ficar imune aos costumes, particularmente quando esses costumes são quase universais. Os padrões aceitos pela maioria são baixos demais. Quantas vezes nós somos convidados ao pecado e nós achamos que é comum, faz parte da sociedade, nós estamos sendo puritanos demais, exagerados demais. O que tem? Não tem problema algum. Tem, porque as Escrituras assim nos ensinam. Então nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Noé, para alcançar com a sua família uma nova vida, ele precisou fazer algo muito duro. A arca foi fechada pelo lado de fora, para que ele não tivesse poder de mexer naquela porta. Depois que a chuva começa a cair, o povo começa a ficar assustado. A água começa a subir. Pessoas começam a desesperar. Pessoas com certeza são mortas pisoteadas. E outras tantas vão morrer afogadas. E ele está ali dentro ouvindo tudo e ele não pode fazer nada porque Deus o proibiu de fazer. Para que ele pudesse ver uma vida nova, era necessário deixar morrer tudo o que estava do lado de fora. Vocês acham que foi fácil para Noé? Ele conhecia aquele povo, ele conviveu com aquele povo, ele se apegou àquele povo. Meus irmãos, da mesma maneira, eu e você, se nós queremos participar da ceia do Senhor de forma digna, se nós queremos participar do culto a Deus de forma digna, nós precisamos fazer morrer o pecado na nossa caminhada. E por último aqui, para nós encerrarmos, a terceira característica que nós percebemos na vida de um servo de Deus como Simonton foi a sua espiritualidade. Olha os versículos 4 e 5 aí de Hebreus. Os versículos 4 e 5. Eu vou ler sozinho agora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Dois exemplos notáveis, Abel e Enoque. Abel, morto covardemente por seu irmão Caim. No entanto, o sangue de Abel da terra clamou a Deus, que ouviu e confrontou Caim com o pecado que ele havia cometido. E quanto a Enoque, andou de tal maneira com Deus que não passou pela morte. Que intimidade esses homens tiveram com Deus. E eu e você, meus irmãos, quantas vezes nós oramos e não sentimos nada?
Quantas vezes nós cantamos louvores na igreja e o nosso coração não se enche de alegria, a nossa alma não se enche de paz? Quantas vezes participamos do culto, estamos no templo, mas estamos vazios da presença de Deus, vazios do poder de Deus? Eu e você precisamos ter intimidade com Deus. Simonton tinha grande intimidade com Deus, porque ele viu que Noé tinha intimidade com Deus, assim como aquela grande nuvem de testemunhas tinha intimidade com Deus. E a sua espiritualidade está registrada no seu diário. Será que você tem coragem essa noite chegar em casa e registrar a sua vida espiritual? O quão espiritual eu sou? O quão crente eu sou? Você tem coragem? Eu tenho coragem de chegar em casa e fazer um relatório da minha espiritualidade, com sinceridade de coração. Olha o que Simonton escreveu: uma coisa me tem perturbado bastante, é saber que tenho fé verdadeira em Cristo e arrependimento dos meus pecados. Conheço as promessas do Evangelho e sei que estão abertas a todos. Também estou consciente do desejo de fazê-las minhas e tenho o propósito determinado de pedi-las a Deus até obtê-las. Mas elas são minhas. Será que realmente depositei a minha confiança em Cristo? Porque eu não sinto o conforto da fé que desejo. A evidência clara e conclusiva da operação graciosa do Espírito que eu esperava como um de seus frutos. Você sente o conforto da fé que você deseja? Ele diz aqui: e quanto mais analiso e observo os meus sentimentos e as operações da minha mente, mais vejo perplexidade e dúvidas. Somente quando saio de mim mesmo e me volto para as límpidas, claras e completas promessas do Evangelho é que me sinto seguro. Portanto, depois de veementes orações a Deus para que me oriente, decidi não procurar mais obter o conforto ou a evidência clara da minha aceitação por Cristo, olhando para a minha estrutura, olhando para os meus sentimentos, mas resolvi colocar a minha confiança na palavra simples das Escrituras e me esforçar para cumprir o meu dever com base no auxílio prometido do Espírito Santo. Quantos evitam a mesa da comunhão? Deixam de estar no templo no dia da comunhão. Quantos participam da mesa da comunhão com o coração, com a mente, com a alma, tomados de sentimentos terríveis, sem o senso do certo, do justo, do correto, na prática consciente do pecado e sem tristeza no coração? Geralmente esses não vêm de jeito nenhum. Os que vêm, nós nos apresentamos assustados e temerosos de participar desse momento santo. Meus irmãos e irmãs, que também nós questionemos a legitimidade da nossa fé. Estamos de fato arrependidos dos pecados que nós cometemos? Temos de fato confessado os nossos pecados a Cristo? Temos tido ciência do perdão que é derramado sobre as nossas vidas? Eu quero concluir com uma parte final aqui, ainda do diário de Simonton. E todas essas citações foram antes da chegada dele ao Brasil. Domingo à tarde, 6 de maio de 1855. Hoje, com mais de 22 pessoas, fiz uma aliança pública com Deus, para ser seu, no tempo e na eternidade. A pública profissão de fé. Aliança essa que jamais deverá ser rompida. Cheguei a esse passo através de muitas dúvidas e desalentos, que agora em grande parte desaparecem.
E agora, antes do final do dia, pelo qual espero jamais deixar de dar graças a Deus, quero deixar escrito, para poder ler e reler o compromisso que hoje voluntariamente assumi com Deus. Talvez eu e você, talvez nós deveríamos ter feito isso, ter registrado o dia da nossa pública profissão de fé, todos os detalhes daquele dia, para nós lermos e relermos. Professei arrependimento por minha vida passada e me empenhei em renunciar a cada pecado conhecido, público ou secreto. Deliberei, no temor a Deus, cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera para que seja guiado ao bom entendimento dela. Renunciei a qualquer outra esperança de segurança e declarei minha confiança na livre e imerecida graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim em minha infância para ser do Senhor. Esta é a minha aliança. Meus queridos irmãos, apelando para um outro livro, sem que haja necessidade de fazermos a leitura dele, o livro de Atos dos Apóstolos. Como encerra? Como encerra-se o livro de Atos dos Apóstolos? Não encerra. O livro permanece em aberto. A história continua a ser contada. De homens como Pedro, como Tiago, como Barnabé, como João Marcos, como Paulo, como Apolo, como Priscila, como Áquila e tantos outros. A história continua a ser contada. O número poderoso de testemunhas nós o temos em toda a Escritura Sagrada e muito resumidamente apresentado aqui no livro aos Hebreus, no capítulo de número 11. E nós temos também um número poderoso de testemunhas que tem sido escrito nas páginas da história da igreja. E Simonton é um desses nomes. Essas marcas estavam presentes na vida dos homens de Deus do passado, aqueles registrados nas Escrituras, naqueles que vieram após as Escrituras do primeiro século, tem estado presente na vida dos crentes de todas as épocas, deve estar presente também na minha e na sua vida. Determinação, moralidade e espiritualidade. Que o Espírito de Deus ajude a mim, que o Espírito de Deus ajude a você, que você não corra da mesa santa. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Renova a sua aliança com Deus essa noite. Abaixa a cabeça, feche os seus olhos. Bondoso Deus, graças damos a Ti. Uma grande nuvem de testemunhas as Escrituras Sagradas nos têm apresentado, a história da igreja também o tem apresentado. Nós temos presentes entre nós irmãos e irmãs que têm sido verdadeiras testemunhas do poder do Evangelho. Ó Deus de graça e favor, opera maravilhosamente esta obra também em nossas vidas. Determinação, moralidade, espiritualidade, alguns quesitos que estavam presentes nas testemunhas do Antigo Testamento, nas testemunhas do Novo Testamento, nas testemunhas da história da igreja, nas testemunhas dos dias de hoje e os dias que estão por vir, na vida de Simonton, que estejam presentes em nós. Ó Deus bendito,